Desde o início de sua história, a humanidade constitui grupos afins entre si. A formação dos centros espíritas não é diferente. Qual a função do centro espírita? Que efeitos eles podem causar em meio à sociedade? Está começando mais uma edição do programa A Vida em Foco. Convidamos você para acompanhar essa e outras questões. Fique conosco! As organizações espíritas, conhecidas como centros espíritas, possuem funções importantes no processo educativo de todos aqueles que gravitam em torno de sua ação benfeitora, já que se constituem em ambiente social, espiritual e moral de elevado teor. Em face disso, os seus frequentadores, os espíritas, igualmente possuem missões que representam o seu estado responsável diante da humanidade, que espera por condutas ético-morais para se autogovernar. Acompanhe na entrevista de hoje, onde será abordado o tema A Missão dos Espíritas e as Funções de um Centro Espírita. A Vida em Foco traz também curiosidades, crônica, o Espiritismo esclarece e, fechando o nosso encontro de hoje, mais reflexões sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Você é o nosso convidado especial. Confira agora a crônica da semana. Há um só Deus, embora existam muitas religiões. Somos, portanto, filhos do mesmo Pai. E mesmo quem não acredita em Deus reconhece que a natureza nos faz irmãos. Por longos anos, as diferenças culturais, étnicas e religiosas engendraram sofrimento. Gandhi e Martin Luther King Jr. são ícones de uma nova era, que entregaram a vida para que a igualdade elementar entre os homens fosse reconhecida e respeitada, não obstante a beleza da diversidade humana. A ciência finalmente revelou o óbvio. Todas as pessoas do planeta descendem dos mesmos antepassados, cujos vestígios arqueológicos, datados de 7 milhões de anos, foram encontrados na África. As diferenças são superficiais. Mais do que isso, todos os seres do planeta vêm da mesma matéria constitutiva, do mesmo barro, por assim dizer. Somos parentes, viajantes da mesma nau. Então, o que nos falta para viver como uma família? O aprendizado da fraternidade, no qual ainda somos bastante iniciantes. O filósofo contemporâneo francês André Comte-Sponville sugere que amemos nossos amores incondicionalmente e tratemos todos os demais como se os amássemos, como gostaríamos de ser tratados. Gentileza nos gestos, bondade e pureza de intenções são maneiras que esperamos ver entre irmãos. Isso não evitará eventuais discórdias, porque o conflito faz parte das experiências relacionais, pois as diferenças produzem desencontros. O modo como lidamos com os conflitos é que revelará nossa consciência fraterna. Começamos por dar aos outros o direito de ser diferentes e culminamos amando-os mesmo assim. Deus nos fez na infinita diversidade, mas une-nos na essencialidade. Procure estabelecer com todas as pessoas da sua vida um ambiente de relações harmoniosas. Tolerância, boa vontade e carinho são imprescindíveis. Jamais recorra à violência para solucionar qualquer questão. Ninguém consegue limpar a mão suja de lama na própria lama. Compreender o próximo como a um irmão é um primeiro passo para a compreensão de Deus.
Na entrevista de hoje, veremos qual é a função do Centro Espírita em meio à sociedade, com o entrevistado José Maurício Martins. Acompanhe. Olá, que bom que você está conosco. Estamos começando nosso bate-papo. E hoje temos a alegria em receber aqui, e que não é a primeira vez, você já falou aqui. Já, Márcio, já. Por quem que você foi entrevistado da outra vez, Maurício? Pelo Daniel Dallagnol. Daniel Dallagnol. Estamos aqui conversando com Maurício Martins. Maurício Martins é um companheiro de longa data. Maurício, nós já fizemos até programa de rádio juntos, Sim, né? com certeza. Bons tempos. Final dos anos 90, início dos anos 2000. Muito bom. Então, o Maurício está aqui hoje. Maurício, que está vinculado ao Centro de Estudos Espíritas Fraternidade, que fica na rua da Alberto Scherer, número 280, no bairro Xaxim ou Novo Mundo? Divisa entre Novo Mundo e Xaxim. Eu sabia que é mais próximo ao Xaxim. A minha dúvida era procedente. Mas é ali naquela esquina da Avenida Brasília com a linha verde. Francisco Antonello ali. Né? É naquele quadrado ali. Qualquer um pode ir lá conhecer a casa? Todos podem. A casa está aberta sempre. Que dias lá, que são os dias de atividade para... Às segundas-feiras, as palestras públicas, o passe, o atendimento fraterno. Na terça-feira nós temos os grupos de estudos. O Fraternidade ele tem uma preocupação muito grande com os estudos. Nas quartas-feiras, o estudo da mediunidade. Na quinta-feira, a palestra pública também às 9 horas da manhã, com o atendimento fraterno. À noite, a fluidoterapia, com palestra. O que é a fluidoterapia? Passe? A fluidoterapia é o passe. As pessoas passam pelo atendimento fraterno, a casa tem todo um trabalho, toda uma preocupação com as pessoas, e essa é uma das funções do Centro Espírita, a grande preocupação com as pessoas que vão até lá relatar as suas aflições, as suas dores, as suas dúvidas, né? Principalmente as suas dúvidas, e depois dessa entrevista elas são encaminhadas para a fluidoterapia. Maurício, você tem ideia de quantas pessoas circulam pela Fraternidade durante a semana? Olha, em torno de 350 pessoas mais ou menos. Nas segundas-feiras, em torno de 200 pessoas. Nas terças-feiras, em torno de 150, 100 pessoas. Esse número ele é um pouco variável. Aos sábados também nós temos a palestra pública. Tem crianças, tem jovens. O trabalho da infância e juventude na nossa casa aos domingos é um trabalho belíssimo. Tem coral, agora o grupo de teatro. Inclusive agora o pessoal fez uma apresentação, nós tivemos lá no Fraternidade um café colonial, onde foi apresentada uma peça de Chico Xavier, o Tintino. Olha só, já me deu vontade de conhecer, Márcio. É um trabalho belíssimo feito pelo grupo de estudos da casa. Tá ótimo. Feita a propaganda, nós estamos aqui hoje para falar exatamente da função da Casa Espírita, né? Nós chamamos de casa, Sim. Mas o público conhece como Centro Espírita ou Sociedade Espírita, e a missão dos espíritas. Maurício, o que é que nós podemos, em geral, buscar no Centro Espírita? Olha, Márcio, eu costumo dizer que as pessoas elas buscam principalmente a Casa Espírita para sanar dúvidas. Mas como hoje a doutrina espírita ou o espiritismo ele está muito difundido, já não tem mais aquelas barreiras criadas pelos misticismos, aquelas situações, preconceito. Então hoje as pessoas procuram com muito mais tranquilidade. As pessoas não chegam mais ao centro espírita meio que escondidas. Elas já vão muito mais abertas a sanar suas dúvidas, buscar soluções acerca do que acontece após a morte. Enfim, cada um busca aquilo que está lhe afligindo. Vão em busca de soluções. Vamos colocar assim, Márcio. Você acha que o grande contingente, a maioria pelo menos desse contingente de pessoas busca por conta de uma aflição, é isso? Exatamente. Ninguém vai lá a passeio, basicamente. Não, a passeio não. Eu costumo dizer que as pessoas buscam o centro espírita por 2 motivos. Por curiosidade e pela aflição. Aquela máxima, ou você aprende pela dor ou pelo amor. Então, como nós estamos ainda num estado em que nós só vamos buscar recursos no momento da dor, então esse é um dos momentos em que as pessoas buscam porque não encontram as respostas que elas gostariam de ter. E na Casa Espírita, influenciadas por amigos, por parentes, que lhes indicam aonde está a solução
para aquela dificuldade. Eu costumo dizer sempre que nós não temos problemas, nós passamos por dificuldades. Então eu vou no momento de dificuldade. E Maurício, o que te estimulou a se tornar assim? Porque é uma linha divisória, por assim dizer, né, em algum momento, entre aquele que busca pela demanda, pela aflição que ele tem, e aquele que serve. Você está do lado daqueles que servem, que trabalham, né? O que é que te levou a assumir esse papel dentro da instituição espírita? O que é que te motiva a fazer isso? Olha, Márcio, quando eu adentrei as portas de uma casa espírita, eu fui lá para ver o que era, o que tinha, o que a casa poderia nos oferecer, até por influência. Faz tempo isso, aproximadamente 23 anos. Ah, você tinha 5, 6 anos de idade. Né? Então, motivado por busca de respostas, que eu não encontrava essas respostas. E eu queria encontrar aquele que eu achava que conhecia, mas não conhecia, que era o Cristo. E dentro do Espiritismo, por incrível que pareça que muitas pessoas desconhecem, o Espiritismo é o Cristo redivivo. Então lá eu encontrei aquilo que eu buscava. Então eu busquei e dentro daquela ideia de Jesus, eu vim para servir e não para ser servido. Porque há que, naturalmente, quem acha o que procura, né, se satisfaça e vai embora. Ok, mas você decidiu permanecer. Né? Você pode, de certa maneira, a partir disso, dessa experiência de servidor, nos dizer qual é a missão, o que você acha que se configura na principal missão do espírita, daquele indivíduo que se torna espírita, adere ao espiritismo, vive, né, as convicções que tem. Qual é a missão do espírita nessa sociedade de tantos desafios? Olha, Márcio, eu me baseio muito na questão 573 do Livro dos Espíritos, em que consiste a missão dos espíritos encarnados. Mas eu vejo essa pergunta basicamente voltada para a missão do espírita. E a resposta da espiritualidade. A missão é em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso. Quando você busca esse conhecimento, a tua consciência ela vai se dilatando e você vai se aprimorando cada vez mais. Então eu sinto que essa necessidade de servir baseada numa fé raciocinada é o que me provoca cada vez mais nessa minha destinação. E eu coloco tranquilamente como uma missão. Então eu contribuo na instrução, eu contribuo no esclarecimento e vejo isso cada vez mais uma necessidade, porque cada vez mais as pessoas se achegam até mim buscando respostas. E eu utilizo a doutrina, e com muita tranquilidade, no meu trabalho, onde eu sempre tenho um livro para oferecer, é uma ligação de alguém que me liga pedindo alguma coisa. Então, eu vejo que cada vez mais a minha responsabilidade como espírita e como cristão é de servir. Ok. Maurício, eu vou explorar isso, nós vamos fazer um pequeno intervalo, ainda voltando a essa questão, porque isso me deixa curioso, né? Você fala do seu trabalho profissional e fala de um trabalho da dedicação ao centro espírita. Ganha dinheiro no centro espírita? Ganha muito mais do que isso. Então nós vamos saber disso depois do intervalo. Fique conosco que nós já voltamos. A Vida em Foco vai para uma breve pausa e logo retornamos com a entrevista. Aguarde! Retornamos com o segundo bloco de entrevista. A Vida em Foco traz o tema O Centro Espírita e a sua função social. Acompanhe! Muito bem, estamos de volta conversando com o Maurício Martins. Maurício Martins, vinculado ao Centro de Estudos Espíritas Fraternidade, falando hoje sobre um pouquinho da intimidade do Centro Espírita, do seu trabalho, da missão do Espírita. E nós deixamos uma pergunta antes do intervalo. Maurício, você falou que na sua atividade você tem bom, eu não posso ser seu cliente, né? Você tem lá um salão, né? Sim, eu sou cabeleireiro. Cabeleireiro, e as pessoas, inclusive no seu trabalho, você dizia, pedem ajuda, pedem apoio, e você faz isso de bom grado. E você se dedica às atividades do Centro Espírita algumas vezes por semana, é isso? Sim. Você só vai lá uma vez por mês, como é que é? De segunda a sexta. Você vai todo dia? Todo dia. Toda noite. Toda noite. Toda noite, porque nós temos um trabalho de exposições públicas, de palestras, de estudo, etc. Coordenação de grupo de estudos. De atendimento às pessoas. Então o trabalho é árduo. Até porque, Márcio,
no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, no item 4, da missão dos espíritas, né, onde a espiritualidade recomenda que nós precisamos sacrificar o nosso cotidiano, por assim dizer, e eles nos alertam, ide e pregai. Isso me chamou muita atenção, né? Sacrificar as minhas atividades, muitas vezes sacrificando a família, sacrificando também a minha atividade profissional, mas que em nenhum momento isso cria algum obstáculo na relação familiar ou do trabalho. Acho que eu ia perguntar. Primeiro, assim, você ganha dinheiro no centro espírita? Muito mais do que isso. O que é que você ganha? Quer dizer, não há dinheiro. Não há dinheiro. Todo espírita, até onde eu sei, acho que você também, pela sua experiência, tem a sua atividade profissional remunerada e se dedica voluntariamente no centro. Exatamente. Frequentemente, dando do seu próprio dinheiro para que as atividades se mantenham. É isso, né? Faz parte. Faz parte, é normal. É normal. E em relação à família, você disse que tem renúncias, tem sacrifícios. Isso prejudica a família? Não, de forma alguma. Quando há um trabalho envolvido nessa relação de crescimento espiritual, no nosso desenvolvimento, o desenvolvimento da nossa religiosidade, fatalmente, Márcio, isso vai refletir positivamente na relação com a família. É claro que nós temos que ter muito cuidado para não haver um exagero, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Tudo na vida é equilíbrio. E nós precisamos trabalhar muito bem esse equilíbrio. E quando a família percebe, isso talvez seja o maior benefício, quando a família percebe que você está se tornando uma pessoa melhor, ela percebe que aquilo é bom para você e é bom para a família, logo ela não vai se importar tanto de você trabalhar com tanta assiduidade na casa espírita. É a Adriane, né? Adriane. A Adriane concorda com isso? Você Concorda. se tornou um melhor marido, melhor companheiro, melhor pai para suas duas Pelo menos meninas. ela está percebendo o meu esforço. Isso facilita a sua vida. Isso, sem dúvida nenhuma. E ela também participa com você, né? Participa. Ela levou um pouco mais de tempo, ainda ela vai com menos frequência, mas ela já está entrando nas fileiras de trabalhadores da seara espírita. E as meninas também vão, não vão? Vão, frequentemente vão. E já levam os genros também? Já levam, com certeza. Essa parte boa, né? Então é importante que as pessoas saibam que o nosso trabalho acaba sendo um meio e não um fim em si mesmo. Exatamente. Um meio através do qual a gente vai se aprimorando. Sim. Por isso, uma curiosidade, Maurício, aí para o nosso ouvinte, o nosso telespectador. O que a pessoa não vai encontrar numa casa espírita, num centro espírita? Ela não vai encontrar, Márcio, principalmente o que muitas pessoas querem buscar. Elas não vão encontrar fenômenos na casa espírita. Elas não vão encontrar lá a solução para os seus problemas. Porque muitas pessoas acham que na casa espírita ou no centro espírita, eu vou lá e vou encontrar as soluções para os meus problemas. Eu não encontro isso lá. Eu vou aprender a perceber quem é o responsável por todos os meus desequilíbrios, por todas as minhas vicissitudes, e eu vou perceber, é claro que isso vai demandar de um certo trabalho, eu vou perceber que o grande responsável por encontrar aquilo que eu busco sou eu mesmo. Quer dizer que, então, num centro espírita, ninguém vai dizer que o responsável está fora. Não. Isso é comum, né? Sim, é comum. Isso é obra lá do... Não, isso é comum. É obra do seu inimigo. Não. Sim. Parece que a ideia segundo você, nós somos os responsáveis. Por uma lei natural, Márcio, a lei de ação e reação. Nós colhemos exatamente aquilo que semeamos. E muitas pessoas, pelo desconhecimento e por não entenderem a mensagem de Jesus, elas não se dão conta disso, não conseguem perceber no ensinamento de Jesus, quando ele nos recomenda, ide, buscai e achareis. Então você busca, você encontra, mas você vai encontrar dentro de você. A solução está dentro de você, a solução está comigo. Mas a minha referência dessa busca não é outro senão Jesus. E do outro lado, né, por simetria, o que eu não encontro é isso. E o que é que eu espero, o que é que eu devo esperar numa instituição espírita? O que é que eu vou encontrar de fato lá? Eu costumo falar muito que nós vamos encontrar 3 situações na casa espírita. Nós vamos encontrar o consolo, a instrução e o esclarecimento. Dentro dessa tríade,
nós vamos encontrar todo o norte para conduzir a nossa vida. Então, eu vou buscar o consolo, eu encontro. Eu vou buscar o esclarecimento, eu vou encontrar lá. Porque a casa espírita é uma escola e ela tem esse papel, ela tem essa missão de instruir os homens. Como na questão 573, a missão dos espíritos é, uma delas, instruir os homens. E a casa espírita tem essa função de escola. E é um hospital que trata as doenças da alma. Então eu vou encontrar na casa espírita o bálsamo lenitivo para as minhas dores, através da palestra pública, através dos fluidos que estão naquele ambiente, e aonde Sueli Caldas Schubert, no seu livro Dimensões Espirituais da Casa Espírita, um livro belíssimo, nós vamos encontrar nesse livro a profundidade, a essência da função da Casa Espírita, onde ela traz ali uma coletânea de informações, onde nos mostra a verdadeira função de uma Casa Espírita. Muito bem. E você, na sua experiência, na sua opinião, o que é realmente a grande essência de uma casa espírita? Você falou dessa tríade, mas para você... Assim... A grande essência de uma casa espírita é o Evangelho de Jesus. É a propagação do Evangelho. Trazer à luz aquilo que Jesus nos fala desde há 2000 anos atrás. Então, a base da doutrina espírita é o Evangelho de Jesus. Então, ela reaviva os ensinamentos de Jesus. Mas numa perspectiva agora nova, ou renovada pelo menos. Renovada. Da imortalidade, da reencarnação. Exatamente, como o Consolador prometido por Jesus, onde o Consolador vem relembrar. Quando nos fala em relembrar, você só relembra aquilo que você já viveu. Então o Espírito de verdade, o Consolador prometido por Jesus, ele vem no tempo predito fazer com que nós recordemos dos ensinamentos de Jesus, relembre os ensinamentos dele numa outra perspectiva, aquela perspectiva que nós não estávamos preparados para receber aquela informação naquele momento. Ok, Maurício. O tempo chegou ao fim. Nossa, já? Já. Agradeço a você, né, por relatar essa experiência, né, que você teve, que você tem, né, e fazer com que a gente sinta vontade mesmo de visitar o Fraternidade e tantas instituições. Sim, há muitas. No Brasil são milhares delas. Temos muitas oportunidades para isso. Fala-se em 10 mil aproximadamente. Muito obrigado, Maurício. Eu que agradeço, Márcio. E a você que nos acompanhou, permaneça, porque o programa ainda continua. Chegou o momento de você esclarecer as suas dúvidas sobre assuntos do cotidiano através da doutrina espírita. Fique agora com o quadro Espiritismo Esclarece. Confira agora o quadro O Espiritismo Esclarece, com a participação especial de Alessandro Viana de Paula. O que representa Jesus para o Espiritismo e em que este conceito pode ajudar o homem em face dos enigmas da vida? Jesus está muito bem conceituado na questão 625 de O Livro dos Espíritos, quando os espíritos que participaram da codificação apresentam o Cristo como sendo o modelo e guia das nossas vidas. Não mais ter Jesus na cruz, distante, aquele que veio se sacrificar por nós, ou aquele que veio derramar o seu sangue para limpar os nossos pecados. A proposta de Jesus é um convite para que nós assumamos os nossos compromissos. Jesus está nos convidando à autoiluminação, a essa parceria, não mais para que deleguemos a Ele ou ao Pai as responsabilidades de nos isentar do sofrimento ou nos dar uma vida melhor. Então, quando passamos a entender que Jesus, à luz da doutrina espírita, é este irmão mais velho, nos convidando a essa parceria, para que possamos trilhar o caminho do bem, ajudando a criatura humana a descobrir esse caminho da plenitude, nós passamos a entender que temos mais responsabilidades diante da vida, porque não basta crer em Jesus, não basta tê-lo em nossas camisas ou nas nossas ideologias religiosas, o importante é viver Jesus. Em muitos momentos da nossa vida, parar,
refletir: que faria Jesus neste momento? Que propõe Jesus nesta altura da minha vida diante desses desafios? Aí nós passaremos a entender que Jesus, de fato, significa algo grandioso na nossa vida, um sol a iluminar o nosso caminho, permitindo-nos conduzir com equilíbrio diante das atribulações e das oportunidades da vida. Estamos nos aproximando da 19ª Conferência Estadual Espírita, de 17 a 19 de março de 2017, no Expo Trade em Pinhais, com o tema 160 anos de Espiritismo na Terra. Com entrada franca, você poderá ouvir Divaldo Pereira Franco, Alberto Almeida, Sandra Della Pola e Haroldo Dutra Dias. Você é o nosso especial convidado para este evento, que reúne espíritas e simpatizantes da doutrina, ofertando conferências e seminários durante 3 dias, de forma totalmente gratuita. Você pode contribuir com esta realização. Acesse o site conferenciaespírita.com.br. Clique no link Clube Amigos da Conferência e escolha a melhor forma de contribuir. Faça parte deste clube e seja um amigo da conferência. Sua presença está sendo aguardada. Agende-se. A Vida em Foco volta na semana que vem com mais novidades. Agradecemos todas as participações que nos ajudam a construir e a melhorar o programa. Por isso, se você quiser entrar em contato conosco, mande seu e-mail para contato@avidaemfoco.com.br. Se você perdeu alguma edição anterior do programa, acesse o site www.avidaemfoco.com.br. A sua companhia é muito importante para nós, então continue conosco na próxima edição do A Vida em Foco. Até lá!